Meu nome é Jerônimo, eu trabalho para a Universidade da Flórida, o Humberto Galiza trabalha para a RNP, e a ideia dessa apresentação é de compartilhar um pouquinho da nossa experiência em migrar para uma abordagem SDN, falar um pouquinho dos desafios, um pouquinho dos resultados que a gente alcançou e um pouquinho do que a gente vê para o futuro nessa rede, nessa abordagem nova. Então, só algumas palavras, né, só alguns nomes que vocês vão ver ao longo da apresentação. O primeiro deles é Ampath, que é o ponto de troca de tráfego acadêmico que fica em Miami, é hospedado pela gente. O Southern, que é o ponto de troca acadêmico do Brasil, que fica hospedado no TR Market de São Paulo. O Andes Light, que é o nosso ponto de acesso acadêmico no Chile, onde a gente recebe todos os participantes, todas as redes acadêmicas que estão lá no Chile. E a Amlight, que é em si a infraestrutura que eu gostaria de falar, que é a rede que conecta todos esses participantes aí, que envolve a Rede Nacional de Pesquisa aqui do Brasil, a Rede Acadêmica de São Paulo, a Rede Clara, que é a rede que conecta todos os países da América Latina, e todos eles, no final das contas, vão lá para Ampath em Miami, e de lá eles alcançam as outras redes acadêmicas do resto do planeta. E essa infraestrutura também ela é utilizada não só para academia, mas também para tráfego comercial. É uma parceria que já é de longa data, desde 2004, entre a RNP, a Rede Acadêmica de São Paulo, a FIU, o National Science Foundation, que é o órgão de fomento de pesquisa dos Estados Unidos, a Rede Universitária do Chile, a Rede Clara e a Associação de Universidades para Estudo na área de autonomia, AURA. Essa é a infraestrutura que a gente tem na Amlight hoje, né? A gente tem 4 enlaces de 10 GB. Esses enlaces estão organizados em 2 topologias diferentes. Uma topologia que usa SDN, que tem 20 GB de capacidade, OpenFlow 1.0, suporta virtualização de rede. E nos próximos mais 1 mês, 2 meses no máximo, a gente vai ativar um projeto, um suplemento desse projeto, que chama OpenWave, que é para permitir a expansão dessa infraestrutura em mais 100 gigabits de capacidade. E essa infraestrutura ela é operada pela FIU, pela Rede Acadêmica de São Paulo e pela RNP. A gente tem um outro anel, que é o anel MPLS, gerenciado pela RNP, também tem 20 GB de capacidade. Esse anel ele é só Brasil e Estados Unidos, o outro é Brasil, Estados Unidos e o Chile. A maneira como esses links eles foram organizados permite redundância entre eles. Então, em caso de o anel DSDN cair, o anel MPLS pode prover redundância e vice-versa. E de lá de Miami, a gente tem 120 GB de capacidade com os upstreams acadêmicos. Então, a gente tem um link de 100 GB com a Internet 2, mais 2 links de 10 GB para redundância e fora as capacidades para commodity. O OpenWave, eu só vou mencionar rapidinho, é um projeto que é um suplemento do nosso projeto, cujo objetivo era fazer uma experimentação na infraestrutura que a gente tem atualmente de cabo submarino, né? Vocês conhecem que a gente tem de 3 a 4 cabos nesse momento, da Global Crossing Level 3, da GlobeNet, da LAN Nautilus, da Telefônica, e todos eles são cabos muito antigos. Então a gente resolveu fazer uma parceria com a LAN Nautilus e com a PADTech para tentar ver se era possível a gente ativar um lambda de 100 GB e aí utilizar esse lambda para a rede acadêmica. Então esse hoje é um projeto experimental. A PADTech fez toda a parte de simulação, fez toda a parte de teste de laboratório, utilizando fibras com a mesma quantidade de atenuadores, mesmo tipo de fibra, e a gente conseguiu comprovar que é possível. E esse é o serviço que a gente está ativando aí nos próximos 2 meses. A gente está no momento de instalação dos equipamentos agora. O grande desafio dele é porque o cabo, na época que foi preparado, não era um cabo planejado para enlaces de 100 GB, né? E daqui de São Paulo para Miami existem 4 trechos, e um desses trechos, que é entre Fortaleza e São Croix, ele é muito extenso, ele tem 4.200 quilômetros. Então ele fica bem próximo do limite para você utilizar uma tecnologia de detecção coerente. Mas a PADTech ela fez uma atualização, ela trocou os DSPs especificamente para esse caso, e a gente conseguiu superar toda a parte de atenuação, toda a parte de relação sinal-ruído, e a gente já está ativando aí nos próximos dias. Agora falando da Amlight mesmo, né, da parte de configuração.
Antes da gente implementar o SDN, a nossa rede era toda praticamente baseada em Layer 2, VLAN com Spanning Tree, né? No nosso caso era Brocade per VLAN Spanning Tree, e a gente fazia a redundância com o anel MPLS, que já existia naquela época, utilizando QNQ. Então a gente encapsulava as VLANs todas que a gente tinha, mandavam para eles encapsulavam no L2 VPN, e a gente tinha algumas portas dedicadas para encapsular e decapsular. Então a gente tinha umas 3 portas dedicadas para essa redundância. E se a gente considerar que a gente tem 4 links e pelo menos sempre um esteve no ar, a gente considera que a gente teve 100% de disponibilidade em 2013 e 2014. Mas ainda assim, a gente achava que tinha que melhorar um pouquinho, tinha que mudar essa abordagem. E aí a gente começou a pensar se SDN seria uma opção para a gente, né? E a gente tinha 2 motivações naquela época. Primeiro, otimizar a nossa operação, toda a parte de provisionamento e operação de rede, isso era uma coisa que a gente queria naquela época mudar, e adicionar uma funcionalidade que hoje não é muito comum, que chama programabilidade de rede. A gente queria que não somente o nosso control plane, nossa parte de controle tivesse acesso à rede, mas que os pesquisadores também tivessem esse tipo de acesso. Então, a primeira motivação de otimização da operação é relacionada ao fato de que, como nós somos uma rede de transporte, o tempo todo tinham pesquisadores daqui da América do Sul que queriam falar com pesquisadores da América do Norte, e todos eles sempre querem uma VLAN dedicada, né? Seja para algum tipo de experimentação específica, seja porque eles querem fazer grandes transferências de dados, eles querem ter maior previsibilidade do caminho que vai ser seguido, etc. Bom, eles sempre têm uma justificativa. E as universidades, assim como, por exemplo, aqui no Rio, a universidade está ligada à rede Rio, ou à rede Comep, que é ligada à RNP, a RNP é ligada à Amlight é ligada à FLR na Flórida, a FLR é ligada à Internet 2 nos Estados Unidos, que é ligada à universidade. Então, quando você quer uma VLAN fim a fim, às vezes você tem 7, 8 redes no caminho, isso acaba sendo uma tarefa complexa, requer um alto nível de coordenação para escolher até mesmo o VLAN ID que vai ser utilizado, ou as traduções e onde elas iriam acontecer, como é que você faz a questão de proteção, né, já que tem algumas infraestruturas dessas que usam VLAN, outras usam QNQ, outras usam MPLS, outras usam rede ótica. Então, a configuração fim a fim sempre acaba sendo trabalhosa, demora bastante. E a gente queria mudar isso, porque alguns circuitos chegavam a levar meses para ser configurados. Teve circuitos que a gente tentou configurar para a África do Sul e a gente não conseguiu terminar a tempo para um evento específico naquela época. Então, a gente queria mudar, e esse foi o grande foco da implementação de SDN. A segunda motivação foi a programabilidade mesmo, né? Hoje, existem muitas aplicações chamadas Network Aware, que as aplicações querem conhecer a rede, elas querem saber como a rede está funcionando, e elas querem fazer o provisionamento da rede. Ela não quer ser mais um tráfego, um pacote que passa pela rede, não, ela quer definir por onde, como, baseado em qual campo do cabeçalho Layer 2 ou Layer 3. Então, isso já é comum hoje, o pessoal da LHC usa, algumas outras aplicações de grande transferência de dados usam isso, aplicações que usam Multipath TCP também usam isso. Então, isso a gente enxergou como uma possibilidade, já que a gente vai mudar para SDN, vamos dar suporte a esse tipo de aplicação. E eu vou depois mostrar os resultados para vocês. Então, no começo, a gente começou a se perguntar, né? Seria possível a gente ter OpenFlow, SDN na nossa infraestrutura? É o momento para pensar em SDN? Né? É o momento de pensar em OpenFlow? Os meus dispositivos suportariam OpenFlow? Tem um bom suporte de OpenFlow? Eu perderia funcionalidade, né? Hoje até então a gente estava usando protocolos bem consolidados, já sabia exatamente o que estava funcionando, que tipo de suporte teria. E agora, a gente perderia alguma coisa? E a gente chegou a essas respostas. Seria possível, para o que a gente quer, para otimizar a operação, para adicionar programabilidade, OpenFlow e SDN poderiam resolver o nosso problema. Para a gente que queria, a Amlight, que é baseado praticamente em transporte Layer 2, o SDN, nesse momento, ele está bem consolidado, né? Você usar toda aquela parte de match do OpenFlow para a camada 2 funciona tranquilamente na maioria dos fabricantes.
A gente, depois de diversos testes que fizemos de todos os equipamentos que a gente chegou à conclusão que dava para funcionar assim, que o OpenFlow 1.0 tinha um bom suporte naqueles fabricantes, então a gente resolveu arriscar. E na questão de funcionalidade, sim, algumas coisas a gente iria perder, mas nada que fosse extremamente fundamental. Então, a gente teve problemas com o LACP, que não é suportado pelo fabricante, o OpenFlow 1.0 não define nada de como deve ser o suporte nessas interfaces. E também a gente tinha alguns módulos que tinham limitações de contadores. Então, para quem precisa de monitoramento de flow, isso pode ser um problema, porque a gente tinha algumas limitações. Mas nada que impedisse a gente de continuar. Então, a gente decidiu ir em frente. Só um pouquinho antes, que eu só dar uma recapitulada para aqueles que nunca ouviram falar de SDN, ou então ainda não está muito claro. SDN ele é uma sigla para Software Defined Network, né, que a ideia é você separar toda a parte de control plane, toda a parte de negociação para decisão de encaminhamento, dos equipamentos de rede. Então, toda aquela parte que você tem de OSPF, BGP, Spanning Tree, tudo isso que é inteligência, que roda na CPU do equipamento, tira-se do equipamento e joga-se para uma entidade central. Os equipamentos funcionam apenas com as suas ACLs para fazer encaminhamento de tráfego a partir de regras definidas por esse controlador. E o segredo do SDN, para ele funcionar direito, é que você tem que ter uma boa interface entre o controlador e o switch. Nesse caso, é um protocolo padrão que chama OpenFlow. Tá? Então, esse protocolo OpenFlow, a sua versão 1.0, ela está bem, digamos assim, bem suportada pela maioria dos fabricantes, né? Todos, Cisco, Juniper, Extreme, Brocade, todos eles já suportam, com algumas restrições, mas eles já suportam. E a grande maioria dos switches hoje, eles suportam um modo chamado híbrido. Esse modo híbrido permite que você tenha algumas portas com OpenFlow e outras portas usando um legado. Você continua utilizando seu OSPF, seu Spanning Tree, do jeito que você quiser. Então, isso é bacana, porque aí você pode pegar algumas portas do seu equipamento para começar a testar e aí ver se você gosta, e se você gostar, aí você começa a migrar seu serviço. Alguns fabricantes têm um serviço chamado porta híbrida. Então, esse é o melhor dos mundos. Aquela porta híbrida é aquela que permite que você tenha não só OpenFlow, mas legado na mesma porta. Então, quando você tem porta de uplink do seu backbone, é legal que o seu equipamento suporte porta híbrida, porque aí você pode migrar serviços das suas VLANs, do seu encaminhamento legado, para o OpenFlow de uma maneira mais controlada. Você não precisa desligar um e ligar o outro para fazer funcionar. Então, a implementação gradual ajuda bastante até você adquirir uma confiança no seu controlador, no seu switch, na sua implementação. Tá? Então, nesse caso, com o SDN, o controlador ele é responsável por tudo, da sua rede. Toda a parte de controle de loop, provisionamento de novos protocolos, rate limits, priorização de tráfego, estatística, tudo isso passa a ser agora a responsabilidade do controlador. Só que a grande mudança nessa abordagem é que toda a parte de resolução de problemas agora é diferente, né? Então, antigamente, a gente entrava na CLI do equipamento, SSH, Telnet, olhava lá, dava um monte de show, um monte de debug, um monte de trace DMs ou traces, dependendo do fabricante, e você conseguia chegar mais ou menos a alguma conclusão. Hoje não, a ideia é que com SDN tudo isso seja feito pelo controlador e se você tiver problema, aí já é um outro nível, porque agora o engenheiro de rede ele vira um engenheiro de sistema, ele tem que olhar o código da aplicação, ele tem que analisar como é que está o funcionamento do código, ele tem que entender como é que o código do fabricante está funcionando e das suas aplicações. Então muda bastante a questão de troubleshooting. Essa aí é a nossa infraestrutura, é a pilha de como funcionam as coisas hoje. No passado, toda essa parte de inteligência que vocês veem aí no topo, nessa parte laranja, ela estava embutida dentro do switch. Agora ela está separada. Então, vocês veem que essa é a topologia do anel mesmo, né? São 5 equipamentos que a gente tem, todos os equipamentos são da Brocade. E o que a gente fez foi, entre os switches e as aplicações, a gente criou uma camada de virtualização. Então, essa camada de virtualização, ou o Hypervisor, hoje é o Software Flow Space Firewall, ele é a única entidade que fala com todos os equipamentos de rede.
Tá? Então, a partir desse momento, todo o switch se conecta no hypervisor e o hypervisor vai criar slices da rede. Ele vai criar fatias, vai criar redes virtuais e essas redes virtuais vão ser oferecidas aos mais diversos controladores. No nosso caso, as caixinhas em amarelo, elas representam os slices que a gente considera de produção, ou seja, aquelas VLANs que a gente usa para acessar a internet, para acessar redes acadêmicas, VLANs, tudo que a gente já está acostumado a fazer, toda a parte de transporte, acessar Facebook, Google, tudo isso está rodando naquelas caixinhas amarelas. E nas caixinhas roxas, são outros controladores que a gente tem em paralelo, rodando em cima da mesma infraestrutura, cujo objetivo da gente é testar novos controladores. Então, imagine que você tem um switch, vamos dizer assim, um switch da Cisco. O switch da Cisco somente permite que você manipule ele utilizando a CLI da Cisco, que vem dentro do próprio switch. Agora, enxergue que cada caixinha acima do virtualizador é uma CLI diferente, que suporta coisas diferentes, que trabalha de modo diferente, de fabricantes diferentes, com linguagens diferentes, e no final das contas, todas elas manipulam a rede de alguma maneira. Então, isso é o que a gente chama de virtualização ou de programabilidade. Então, é através dessa virtualização, dessas redes virtuais, que hoje os pesquisadores, ou parceiros, ou engenheiros de rede que quiserem utilizar a infraestrutura de acordo com a sua necessidade, é como isso está sendo feito. Então, só para ilustrar, essa é a pilha de serviços que a gente tem hoje. Então, a gente tem toda a parte de capacidade, né, que hoje são links, capacidade contratada, a gente tem um substrato, tem uma camada SDN e todos os serviços que a gente executa hoje, tudo que a gente provê, a gente roda em cima dessa infraestrutura SDN. E aí eu estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de Skype, eu estou falando de VoIP, eu estou falando de Google, eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Big Data, estou falando de grande transferência de dados, de pequenas transferências de dados, tudo de alguma maneira está rodando em cima dessa infraestrutura. Então, vocês veem que circuitos L2 dinâmicos, circuitos L2 estáticos, trânsito IP acadêmico, tudo isso roda em cima dessa infraestrutura. Então, aí só uma figurinha para ilustrar. Essa interface do software que a gente usa para o controlador ele é todo web. Você pode clicar em duas portas de equipamentos distantes e dizer, eu quero que essa VLAN saia daqui e vá para lá, e o controlador vai em todos os equipamentos de rede do caminho e faz o provisionamento para você. Você não precisa entrar em nenhum equipamento mais para fazer isso. Aí ele mostra lá os links, a utilização, e aqui só um exemplo para mostrar que a rede tem uma estabilidade, que funciona durante o Supercomputing, né, que é um evento de computação de alto processamento que aconteceu no ano passado. A gente chegou a 50 gigabits por segundo de tráfego somente em cima das portas SDN, somente com portas com OpenFlow. Então, mostra que a infraestrutura está pronta para suportar qualquer tipo de demanda. Então, aqui alguns dos resultados. Né? Antigamente, quando envolvia aquela primeira caixinha, né, que era a ANSP, Rede Clara, RNP, Amlight, Internet 2 e a Rede de Ciência de Energia dos Estados Unidos, um provisionamento qualquer levava 5 dias, 10 e-mails eram trocados. Hoje, o provisionamento leva menos de 5 minutos e nenhum e-mail precisa ser trocado. Tá? Então, mostra que a gente realmente alcançou a melhoria da operação que a gente queria. Outras redes que estão em outros lugares, né, mas ainda assim ligado de alguma maneira próximo, seja ela na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá ou na América do Sul, levavam uma faixa de 12 dias, 65 e-mails, desde o momento que aquela VLAN era pedida até o momento que a VLAN era confirmada como entregue funcional. E a mesma coisa, utilizando protocolos de comunicação que usam, foram feitos para aprovisionamento dinâmico entre redes acadêmicas, a gente consegue fazer em menos de 5 minutos, também nenhum e-mail é necessário. Quando a gente fala de redes que estão envolvidas em outros continentes, como por exemplo na África, na Ásia, na Oceania, normalmente, se essas redes não tiverem suporte a esses protocolos dinâmicos, né, que está ali listado como OSCAS e o NSI, levam uma faixa de 45 dias, 100 e-mails são trocados para fazer essa configuração funcionar. No momento que essas redes estiverem todas suportando protocolos de provisionamento dinâmico, a gente vai fazer isso também em menos de 5 minutos. Então, esses eram os resultados que a gente queria alcançar e a gente alcançou. Então, na parte de programabilidade,
Antes, só havia disponível para o pesquisador SNMP. Então, ele podia ver qual era o caminho. Se ele quisesse fazer teste de multipath, a gente tinha que configurar os caminhos estaticamente antes e fornecer os caminhos pré-definidos para ele. Hoje não. Hoje ele pode ter um slice, ele vai ter acesso via OpenFlow para os nossos equipamentos, e ele vai lá e faz o provisionamento na hora que ele quiser, com que frequência que ele quiser, na velocidade que ele quiser, com características de encaminhamento que ele quiser. Ele não precisa fazer encaminhamento baseado em IP, ele pode fazer baseado em MAC, pode fazer MAC e IP, MAC, IP e TCP, então vai ficar a critério do pesquisador. Então, alguns dos testbeds, né, de algumas redes virtuais que a gente tem ativo, uma das coisas que a gente tem mais feito é testar outros controladores, né? Hoje de manhã alguém falou sobre o Viata, e a gente está na nossa lista de testar o Viata tem integração com o SDN, mas a gente está testando o ONUS, eu vou falar um pouquinho lá depois. Então, essa é a beleza da virtualização, você pode ter múltiplos sistemas operacionais de rede rodando em cima da mesma infraestrutura. A gente tem um testbed que a gente forneceu aos pesquisadores lá da Holanda, que fazem a validação de estatísticas OpenFlow. A própria RNP tem uma rede virtual para interconectar as ilhas de testbed que ela tem lá de processamento. A gente tem um outro testbed onde a gente cria o próprio código da gente que a gente usa de produção. E a gente também, óbvio, a gente usa para demonstrações com parceiros acadêmicos internacionais, principalmente a Internet 2. Então, a gente já fez demonstrações para mostrar como, se cada rede fornecer uma rede virtual, se a Light fornecer uma rede virtual, a Internet 2 fornecer uma rede virtual, e uma outra universidade fornecer uma rede virtual, como é que a gente faria para integrar tudo e para o pesquisador enxergar como uma grande rede global, por exemplo, né? A gente fez esse teste, mostrou como funcionou bacana. E algumas semanas atrás a gente fez baseado em IP. Então, como é que a gente faz roteamento agora em cima dessa infraestrutura SDN? A gente interconectou 2 domínios diferentes, diversas universidades, tudo rodando, tudo fazendo roteamento em cima de OpenFlow. Então, dos projetos que a gente tem em desenvolvimento agora, né? O principal deles é o que a gente chama de o ponto de troca de tráfego SDN distribuído, né? Então, antes de eu falar do nosso projeto, deixa eu só falar um pouquinho de SDX. Bom, vocês já conhecem aqui bastante a infraestrutura de ponto de troca de tráfego. Você tem um fabric, né? Você tem um peering fabric, que é um switch ou um conjunto de switches, onde todos os participantes se juntam. Você tem normalmente uma entidade de control plane, que é um route server, onde todo mundo fala com o route server, e a partir dali você usa um switch para falar com os outros participantes. Então, no Software Defined Exchange, a ideia é a mesma, só que em vez de você utilizar somente baseado em IP, usar BGP apenas, a ideia é que você faça o encaminhamento da maneira que você quiser. Então, cada ponto de troca de tráfego, ele permitiria a virtualização, e cada participante do ponto de troca de tráfego pode decidir como fazer o encaminhamento do seu tráfego e receber o tráfego destinado a ele, vindo da maneira que ele achar melhor. Então, isso é muito interessante, porque eu não preciso fazer encaminhamento baseado em IP e criar aquele monte de exceção lá, route map, peso, média, esse monte de coisa. Eu posso dizer que, olha, eu quero que quando for porta 80 venha por essa porta, e quando for porta 25 venha pelo aquele outro roteador, eu quero que quando for porta FTP você mande para o roteador que está num outro lugar. Então, você pode fazer um balanceamento de carga e encaminhamento bastante interessante. Também precisa ter um control plane, né? Você precisa ter um route server que faça essa negociação com os participantes e, a partir daí, instale os fluxos no switch. Tá? Então, isso é interessante porque cada participante ele enxerga que aquela infraestrutura do ponto de troca de tráfego é um sandbox onde ele está isolado e ele faz a manipulação de tudo que é relativo ao seu tráfego. Então, para quem tem uma rede SDN que já faz encaminhamento baseado em outras coisas que não somente MAC ou IP, essa abordagem é bastante interessante. E o que a gente quer com esse projeto que a gente criou um projeto que chama Atlantic Wave, que é uma infraestrutura que a gente já tinha no passado, que era um ponto de troca de tráfego distribuído normal, como vocês já conhecem, só que agora a gente vai transformar aquele ponto de troca de tráfego em SDX. Bom, diferente dos pontos de troca de tráfego comerciais, a gente provê links que conectam os pontos de troca de tráfego a cada localidade.
Então, a gente quer juntar aquelas 5 localidades, né, um ponto de troca de tráfego de Nova York, de Washington, de Atlanta, de Miami e de São Paulo, e criar um grande SDX distribuído, internacional, em que qualquer participante de qualquer um dos pontos de troca de tráfego vai enxergar a infraestrutura como uma coisa só. Tá? Então, imagine que, por exemplo, no caso da RNP, a RNP ela tem ligação aqui em São Paulo, mas ela também tem a ligação em Miami. E num dia ela pode ter ligação em Nova York. Né? A Rede Clara também é a mesma coisa. Então, a RNP ela vai poder fazer encaminhamento como se fosse um único ponto de troca de tráfego, baseado em qualquer critério, que pode ser inclusive VLAN. Ela pode dizer, eu quero receber esse tráfego de VLAN por essa porta, aquele tráfego de porta 80 daquilo ali, IP para o meu servidor FTP venha por ali, e ela vai poder administrar isso aí da maneira que ela achar mais conveniente. Então, aí, esse é o projeto que a gente tem, é um projeto de 5 anos, e a gente pretende agora começar a implementação já esse ano, e o ano que vem já tem um protótipo funcional. E, além disso, a gente quer prover essa infraestrutura para pesquisadores ou qualquer entusiasta de SDN para eles fazerem prototipagem das aplicações SDN. Então, qualquer pesquisador que quiser fazer, eu tenho uma aplicação que se encaixaria perfeitamente nesse cenário, com essa virtualização, que provê toda a parte de isolamento, isso seria bem fácil de fazer. Então, essa é a visão que a gente tem. A gente vai ter um route server global, né, que vai falar com todos os pontos de troca de tráfego. Nesse caso, o Multi-Domain SDX Controller, ele vai falar OpenFlow com a camada de virtualização de cada ponto de troca de tráfego. É importante deixar claro que se aquele ponto de troca de tráfego quiser fazer encaminhamento baseado em outras coisas, ele pode ter uma outra rede virtual só para isso, um outro conjunto de VLANs, um outro conjunto de portas e manter a separação de uma maneira natural. Então, se, por exemplo, o Multi-Domain Controller lá começar a fazer besteira, aquilo ali vai ficar somente dentro da rede virtual que ele está, não afetaria os demais tráfegos. O outro projeto que a gente está trabalhando agora é o ONUS, ou é a aplicação SDN-IP, que a gente está agora testando como é que faríamos roteamento nessa rede. Né? Até então, nós tínhamos apenas tráfego Layer 2, e a gente tinha roteadores em Miami e em São Paulo, roteadores da Cisco, da Juniper, da Brocade, em que utilizavam, todo o tráfego era transportado pela Amlight até esses roteadores. Mas e se eu não quiser mais usar meus roteadores em Miami? Agora eu tenho um roteador para ser trocado, e eu não quero trocar por uma caixa cara, eu quero trocar por um Quagga, que simplesmente, numa máquina virtual, num notebook que só fala da BGP, e eu quero que toda a parte de roteamento seja feita pelos controladores, pelos switches OpenFlow. Então, esse é o testbed que a gente criou, já está funcionando, a gente tem roteadores em Miami, roteadores no Chile, roteadores em São Paulo, em que esses roteadores, esses participantes nessas redes que estão aí, esses pontos vermelhos fazem o roteamento entre eles. Então, esses pontos vermelhos são switches OpenFlow. Não tem mais necessidade de ter um roteador ou um ou mais roteadores grandes para fazer toda a parte de roteamento. Não, tudo agora é feito pelo switch OpenFlow. Tá? Isso está bem experimental ainda, por enquanto a gente só está fazendo com IPv4, a nossa versão de OpenFlow é a 1.0, não tem suporte a IPv6, mas o ONUS já suporta OpenFlow 1.3, que faz match de IPv6. Então, isso vai ser possível no próximo futuro. E a gente vai fazer parte de uma demonstração que vai acontecer para aqueles que têm interesse na área de SDN. Tem um grande evento que vai acontecer agora, dia 15 de junho, ele é anual, que chama o Open Networks Summit. E esse evento é o maior evento de SDN do mundo, e a gente vai fazer uma demonstração lá junto com o pessoal do ONUS. E aí, outros projetos que a gente tem em mente, aí, a gente quer fazer um filtro melhor, né, um sanitizer daquilo que os controladores têm mandado para os nossos switches, porque os switches eles ainda são meio novos na sua implementação OpenFlow, então vira e mexe tem uma mensagem que o switch não gosta, e às vezes ele trava, às vezes ele reage de uma maneira esquisita, então a gente está agora desenvolvendo o nosso sanitizer, lá, uma espécie de firewall para controlar o que cada um pode mandar. Óbvio, a gente está trabalhando agora para migrar para 1.3, né? A gente quer funcionalidade de qualidade de serviço, quer funcionalidade de port group, a gente quer fazer toda a parte de rate limit e IPv6.
Então, já está no nosso roadmap para esse ano, e a gente quer buscar aplicações para fazer qualidade de serviço e reserva de banda, né? Então, a gente tem um grande projeto no Chile, a gente dá suporte ao pessoal do LSST, que é um grande telescópio que está sendo instalado lá, está sendo desenvolvido e instalado lá, em que eles vão tirar foto da madrugada inteira, por volta de uns 15 terabytes por noite, e eles vão precisar mandar cada conjunto de foto no intervalo máximo de 5 segundos, o que vai gerar 85 gigabits por segundo de tráfego. Então, a gente não quer consumir todos os nossos 100 GB e correr o risco deles saturarem tudo. Então, a gente quer fazer reserva de banda, controlar o que eles podem enviar. Então, algumas lições que a gente aprendeu, né, nessa implementação, né? Os protocolos e os modos de comutação, né, os line cards, que são legados, eles aumentam a complexidade. Nem todo módulo que vocês tiverem em produção, na época que ele foi concebido, ele foi pensando no OpenFlow. Na verdade, a maioria deles não foi pensando em OpenFlow. Aqueles que têm FPGAs, eles são programáveis, mas aqueles que são ASICs, já é bem mais complexo de você suportar OpenFlow. Então, a gente pegou problemas desse tipo com EtherTypes específicos, com contadores de flows, contadores de pacote, contadores de bytes. Então, isso foi um problema. Alguns fabricantes, alguns switches não têm a porta híbrida, então forçou a gente a desligar e ligar com um protocolo diferente, né? Então, anoiteceu de um jeito e amanheceu de outro. Isso é meio arriscado, mas a gente testou bastante. A rede de control plane ela pode ser um desafio. Então, se você tem suas portas todas com OpenFlow, nenhum fabricante suporta a comunicação entre o switch e o controlador usando portas OpenFlow. Então, você tem que ter uma outra rede para chegar nos seus próprios switches, a menos que você tenha mais de um link. Então, no nosso caso, que é uma rede anel, significa que a gente tem 2 portas em cada equipamento, e essas portas são OpenFlow. Então, a gente tem que ter uma rede de terceiro para chegar nos nossos próprios equipamentos. Isso aí já é óbvio, até para a gente que usa legada. Você tem que ter um ambiente de desenvolvimento para testar novos códigos, novos firmwares, novos iOS, novos Junos, tudo num ambiente de teste. Eu sei que raramente alguém faz porque é extremamente caro, mas no mundo OpenFlow você tem que ter isso, porque você tem uma pilha agora. Você tem switch, você tem virtualizador, você tem controlador, você tem interface web, e qualquer alteração em qualquer um desses pode impactar a sua rede. Então, você tem que ter um ambiente de teste realmente. E aí, alguns métodos de convergência que precisam ser otimizados, né? O OpenFlow 1.0 ele é meio limitado nesse sentido, e quando você tem links que tem grande delay, como links intercontinentais, isso pode ser um problema. Então, a referência, só para fechar, a gente coloca tudo que a gente produz no nosso site, ele está disponível, é tudo de graça, não precisa fazer login. Tem todas as apresentações, tem um artigo que a gente escreveu para o evento do I3E. Então, esse artigo apresenta um pouquinho dessa apresentação de hoje. A gente fez uma apresentação no Nanog no início do ano, onde a gente tentou focar mais no pessoal de commodity, no pessoal de comercial, como eu migraria a minha rede para SDN, se eu quiser, né? Qual foi o passo a passo que a gente seguiu, quais foram os cuidados, a metodologia. Então, essa apresentação tem lá um link, também tem no site do Nanog, e também tem um vídeo que eles gravaram lá. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu tentei acabar um pouco antes para ter mais pergunta. Por favor, fiquem à vontade. Perguntas para o Jerônimo? Jerônimo, das perguntas online aqui, eu vou fazer uma por perguntante e depois, conforme o tempo der, a gente vai para as outras. A primeira pergunta é do Valber José. Como é tratada a falha na rede SDN, quer seja de um controlador, quer seja de uma queda de link? Bom, no caso de queda de link, o próprio controlador, quando você cria um fluxo, você normalmente cria um fluxo de backup. Então, quando um dos enlaces cai, o switch fala com o controlador, isso é feito por OpenFlow, e o controlador provisiona o círculo utilizando um caminho alternativo. Então, é como se você tivesse um fast reroute do MPLS, você já tem um caminho estático pré-definido. No caso de queda do controlador, a gente tem um cluster, né? Não tem muito o que fazer. Se o seu controlador cair, que é a entidade que gerencia tudo, a sua rede não para de funcionar, porque o data plane é separado, o data plane já está instalado nos equipamentos e o tráfego continua funcionando. A única coisa que muda é,
Se tiver alguma alteração de porta, por exemplo, um link cair e o controlador estiver fora, o controlador não tem como reagir. Então, aquele circuito ele vai ficar fora. No nosso caso, a gente combate isso utilizando o cluster. E é um cluster Linux normal, aqueles clusters que a gente já está acostumado, CRM, Heartbeat, essas coisas. Cluster de banco de dados, essas coisas. Próxima pergunta é do Marco. Quais preocupações sobre segurança entre o controlador e os elementos de rede? Bom, essa comunicação é feita utilizando SSL. No nosso caso, os equipamentos que a gente tem em Miami, eles estão no mesmo segmento, tanto o controlador e o switch estão no mesmo segmento. E naqueles que a gente utiliza a rede de terceiros, que no caso é um parceiro nosso, que é a Rede Clara, é utilizando SSL mesmo. Então, essa é a configuração padrão do OpenFlow. Evandro, do Laboratório Ravel. Eu ia perguntar justamente sobre a segurança, mas você já disse, né, que é SSL. Uma outra pergunta também é se vocês conhecem algum tipo de aplicação em relação à camada norte, que chama, né? Se eu conheço alguma sim. Não, todas aquelas aplicações tipo que estavam na figura, isso. todas aquelas... Deixa eu só voltar aqui. Todas essas caixinhas, tanto roxa quanto amarelas, são aplicações que são northbound, digamos assim. Exatamente. Né? Porque elas falam OpenFlow com os equipamentos e elas falam... elas são aplicações, mas também algumas delas provêm APIs para outras aplicações. Então, por exemplo, você pode ver... Não sei se isso aqui é um laser... Por exemplo, isso aqui é uma aplicação externa que a gente tem, que chama Oscars, que ela usa a API North do OISS, que aqui é uma API, digamos assim, proprietária. E essa interface aqui já é OpenFlow. Então, tudo daqui do controlador para cima é North. E é isso aqui, cada aplicação tem a sua própria API. Essa aqui é padrão porque é OpenFlow. Tudo que está aqui e aqui, nesse caminho aqui é OpenFlow. Sim, na camada sul é OpenFlow, então na camada norte ficou o OESS. Isso, exatamente. Entendi. Obrigado. Esse é o que a gente usa para produção. Então, aí isso vai ficar a critério. Se, por exemplo, o pessoal da RNP que tem um Fiber quiser criar a própria API deles, aí fica a critério deles. Não existe padronização para a API norte. Né? Isso só acontece para o sul. Então, fica a critério de cada aplicação. Ainda está em andamento. Obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta é online, do Valber José. Ele diz que a localização do posicionamento dos controladores é um desafio. Qual é a estratégia da Amlight para posicionamento dos controladores SDN? A estratégia é bem simples. A gente resolveu posicionar onde estavam os engenheiros de rede. Né? No nosso caso, como ela é uma rede, digamos assim, de triângulo, a distância entre qualquer um dos sites era muito parecida. Então, Miami, Chile, Chile, São Paulo, Miami, é tudo muito parecido. Então, a gente resolveu hospedar tudo em Miami, que é onde a gente tem a nossa infraestrutura, mas isso vai variar um pouquinho. A gente vai expandir agora São Paulo. Em vez de São Paulo ser uma ilha só, um site só, a gente vai botar vários equipamentos que vão ser atendidos pela rede acadêmica de São Paulo, e aí o posicionamento do controlador vai fazer diferença. A grande diferença é porque é o seguinte: se você tem essa infraestrutura aqui que é Chile, essa aqui que é São Paulo e essa aqui é Miami, se você tem o seu controlador aqui, tudo o que acontece nesse link precisa ir até Miami e voltar para ser reprovisionado. Né? Então, isso é o problema do delay, o problema da, digamos assim, a falta de otimização do protocolo OpenFlow 1.0. Então, assim, no nosso caso, como ele é meio que um triângulo, né, ignore que esses dois aqui estão um do lado do outro, esses dois estão um do lado do outro, em qualquer lugar que você colocar o controlador, sempre vai ter um link do outro lado que vai ficar exposto ao mesmo problema. Então, a gente optou por colocar perto da nossa infraestrutura. Muito obrigado, Jerônimo. Vamos agradecer.